Olá, pessoal do Supletivo Maria Helena. Vamos aí a mais uma aula de geografia, certo? Dando continuidade aí aos elementos e instrumentos que servem aí como forma de orientação na superfície terrestre, certo? Dentre esses inventos e elementos, nós temos aí a criação da bússola, certo? Que foi uma invenção aí criada pelos antigos chineses no século X. Ela tem aí um marcador semelhante a um relógio, só que no lugar das horas são os pontos cardeais, colaterais e subcolaterais. E em vez de dois ponteiros, como os relógios, só tem um apenas, uma agulha imantada aí que aponta sempre para o norte. Sabendo a localização do norte, fica fácil aí você localizar os outros pontos, certo? Então a bússola ajuda, auxilia aí muito nas pessoas que trabalham viajando, as pessoas que trabalham navegando, certo? Então é de grande utilidade nas viagens. Além da bússola, dos pontos cardeais, subcolaterais, os colaterais, nós temos aí várias outras formas de se localizar na superfície terrestre. Entre essas formas, a gente vai ver aí um pouco sobre as coordenadas geográficas, certo? Os pontos de orientação que acabamos de estudar, que foram aí os pontos cardeais, colaterais e subcolaterais, dão um rumo, isto é, uma direção, mas não permite a localização com exatidão em um ponto aí da superfície terrestre. Depende sempre aí do lugar onde estamos. Por exemplo, a cidade de Brasília fica aí ao norte de São Paulo, mais ao sul de Belém. Tanto Belém quanto Brasília se localizam ao norte de São Paulo, mas estão aí distante umas das outras. E você só vai conseguir aí fazer a localização correta dessas cidades através de uma forma de localização mais específica, certo? Digamos assim, com um elemento que dê a você uma exatidão perfeita da sua localização para onde você vai, certo? Assim, quando dizemos que a área X está aí a leste de Y, não estamos dando a localização precisa dessa área, mas apenas indicando aí uma direção, a direção para onde você deve ir, mas não o local exato. Para sabermos com exatidão onde se localizar em qualquer ponto da superfície terrestre, uma cidade, um posto, uma ilha, usamos aí as coordenadas geográficas, certo? As coordenadas geográficas baseiam-se em linhas imaginárias traçadas aí sobre o globo terrestre, que são aí os paralelos e meridiano, como vocês podem ver aí na imagem, certo? As linhas paralelas, a principal linha paralela da nossa superfície terrestre é a linha do Equador. Como já foi falado anteriormente, a linha do Equador divide a Terra aí em duas partes iguais. E nós temos também aí o meridiano, que o meridiano de Greenwich, que é essa linha aí mais azul, centralizada no centro da Terra, é o meridiano central, certo? Então nós temos aí os paralelos e os meridianos. São linhas paralelas aí em relação ao Equador, certo? Os paralelos. A própria linha imaginária do Equador é um paralelo, certo? São linhas circulares que dão aí a volta na Terra. Cada paralelo abrange aí 360 graus no total. O maior paralelo é o Equador, pois ele se localiza aí na parte mais larga da Terra. Como eu já falei para vocês, o paralelo, a linha do Equador, divide a Terra aí em duas partes iguais, então ele é o principal paralelo da Terra. Nós temos também aí os meridianos, como a gente já viu na imagem anterior. Os meridianos são linhas semicirculares, isto é, linhas de 180 graus. Eles vão aí do Polo Norte ao Polo Sul e cruzam aí com os paralelos.
A partir dos paralelos e meridianos, estabeleceram-se as coordenadas geográficas propriamente dita. A gente vai ver que as coordenadas geográficas propriamente dita são medidas em graus, são as medidas de paralelos e meridianos, que a gente vai ver que eles vão receber outros nomes, e esses paralelos e meridianos, além de receber outros nomes, eles vão ser medidos aí em graus, certo? Então, são medidas em graus para localizar qualquer ponto específico na superfície terrestre. Então, para você saber a localização exata de onde você está, você tem que utilizar aí não somente os paralelos e os meridianos, mas as coordenadas geográficas, que a gente vai dar o nome aí de latitude e longitude. Essas medidas em graus são chamadas aí de latitude e longitude. Como você pode ver aí na imagem, são as mesmas medidas de meridianos e paralelos, só vão mudar o nome e agora vão ser as medidas em graus. Então, em vez de meridiano vai ser longitude, em vez de paralelo vai ser latitude, certo? E o que é aí essa latitude? É a distância aí medida em graus, de 0 a 90 graus, que vai da linha do Equador para qualquer ponto da superfície terrestre. Um objeto situado na linha do Equador, ele vai possuir 0 graus de latitude. E no Polo Norte, ele vai possuir 90 graus de latitude norte. E no Polo Sul, ele vai possuir 90 graus de latitude sul, totalizando aí 180 graus de latitude na superfície terrestre, certo? Então, nós temos aí, de um polo a outro, nós temos 180 graus de latitude. Longitude é a distância medida em graus, de 0 a 180 graus, que vai do meridiano de Greenwich até um ponto qualquer da Terra. Qualquer local ou objeto situado exatamente sobre o meridiano de Greenwich vai possuir 0 graus de longitude, para oeste ou para leste desse meridiano. A longitude vai aumentando até chegar a 180 graus no outro extremo do planeta, totalizando aí 360 graus de longitude na superfície terrestre. Então, nós podemos dizer que do Polo Norte ao meridiano de Greenwich é 180 graus, e do meridiano de Greenwich até o Polo Sul, a gente vai ver aí mais 180 graus. Então, metade até o centro da Terra é 180 graus de longitude, na outra metade, mais 180, totalizando aí 360 graus de longitude. Enquanto na latitude, a gente vê aí no total 180 graus, certo? Fusos horários. Se você viajar, por exemplo, do Rio de Janeiro ou de São Paulo para o Acre, ao chegar no estado do Acre, você vai atrasar o seu relógio em 2 horas. Por que será que isso acontece? Assim, no mesmo instante em que o Rio de Janeiro e em São Paulo é meio-dia, no Acre são 10 horas da manhã. Então, nós temos aí quantas horas de diferença? 2 horas de diferença de São Paulo e Rio de Janeiro para o Acre, certo? Quem já foi à Europa ou Japão enfrentou aí uma diferença ainda maior no horário, certo? Isso porque no mesmo instante em que no Rio de Janeiro são 2 horas da tarde, em Londres, na Inglaterra, são 5 horas da tarde. E em Tóquio, no Japão, são 2 horas da madrugada do dia seguinte. Então, como você pode perceber, as diferenças de horários são bem significativas, tanto entre estados do mesmo país, como acontece aqui no Brasil, quanto em diferentes países, como ocorre em Londres e também em Tóquio, aí no Japão, certo? Existem essas diferenças de horários. Por que será que existem essas diferenças de horários no planeta Terra, na superfície terrestre? Por que não existe aí um único horário para toda a superfície terrestre? É fácil entender essa questão. Você viu que a Terra gira aí
ao redor de si mesma, num movimento de rotação, né? Que dura aí cerca de 24 horas. Como o nosso planeta não tem a forma esférica, é evidente que, durante algum tempo, uma parte estará voltada para o Sol e estará iluminada. Então, nesses locais vai ser dia. E a outra parte não estará iluminada, estará aí, a posição vai estar oposta ao Sol, a posição da Terra. E por isso aí ficará escura. Nesses locais onde o Sol está em oposição à Terra, vai ser noite. Mas como a Terra está sempre girando, a situação vai pouco a pouco se invertendo, certo? Assim a parte iluminada vai ficando na sombra e a parte escura vai recebendo o calor do Sol. A essas mudanças e essa movimentação da Terra, a gente vai perceber aí que dá origem aí aos dias e às noites. Esta é a origem aí dos diferentes horários e também a origem do dia e da noite, certo? Então, é dia quando a parte da Terra está iluminada pelo Sol e é noite aí quando a parte da Terra está escura, está oposta aí à luminosidade do Sol. Vamos ver agora o que acontece em nosso país, que tem aí um território extenso, um território muito grande. Por exemplo, entre Porto Alegre e Rio Grande do Sul e Rio Branco, no Acre, há uma diferença de horas, que a gente já viu, de 2 horas. Mas entre Porto Alegre e Fortaleza não existe uma diferença aí de horas. Será por que isso acontece? Olhando para o mapa do Brasil, veremos aí que a distância em linha reta, na apostila de vocês tem aí o mapa do Brasil, certo? A distância em linha reta entre Porto Alegre e Fortaleza é até maior que a distância aí de Porto Alegre, certo? Referente aí a essas outras cidades. Então, por que será que isso acontece? Como eu já falei para vocês, por que será então que essas cidades têm um horário atrasado em relação às outras? Isso acontece porque Rio Branco está aí a oeste de Porto Alegre, enquanto Fortaleza e Porto Alegre ficam quase na mesma longitude. Então, como eles ficam na mesma longitude, não tem uma diferença de fuso horário, certo? Então, é o mesmo horário. Como Rio Branco fica em uma longitude diferente de Porto Alegre e Fortaleza, então o horário do Rio Branco tem aí 2 horas de diferença comparado aí ao horário de Porto Alegre e Fortaleza, que não existe nenhuma diferença de horário entre as duas cidades, porque ficam aí na mesma longitude, certo? O que podemos concluir com isso? Podemos afirmar que a longitude é um fator determinante para as diferenças de horários. A Terra está dividida aí em 24 fusos horários. Como o dia tem 24 horas e o globo terrestre tem 360 graus de longitude, que são aí 180 graus para leste e 180 graus para oeste, em relação aí ao meridiano de Greenwich, a superfície terrestre ela está dividida aí em 24 fusos horários. 12 para leste, onde as horas vão aumentando, e 12 para oeste, onde as horas vão diminuindo, certo? Cada fuso corresponde aí a uma faixa com horários próprios. Essas faixas medem 15 graus de longitude, pois 360 graus dividido por 24, o número de horas do dia são exatamente 15. Então, cada hora corresponde aí a 15 graus de longitude. Dessa forma, de leste para oeste, a cada 15 graus, o horário diminui em 1 hora. Por exemplo, uma diferença de 45 graus de longitude entre duas cidades representa aí uma diferença de 3 horas, certo? Já uma diferença de 30 graus é de apenas 2 horas. Então, você vai saber se aumenta ou diminui esse horário se tiver aí a longitude para leste ou para oeste aí do meridiano de Greenwich. Fusos horários no Brasil. Como eu já falei para vocês anteriormente,
devido aí à grande extensão territorial do nosso país, nem todas as áreas ficam aí na mesma longitude. Então, isso modifica aí alguns horários dentro do próprio país, certo? A gente vai ver aí 3 fusos horários dentro do Brasil. O Brasil é um país muito extenso, de leste para oeste. Ele possui algumas ilhas oceânicas, certo? No Oceano Atlântico, que fica aí a 1.100 quilômetros do litoral. Não é conveniente estabelecer apenas um horário num território tão grande. Por isso, existe no Brasil 3 fusos horários. O primeiro deles, com a hora mais adiantada, abrange aí as ilhas de Fernando de Noronha, Trindade, Martim Vaz e Penedo, de São Pedro e São Paulo. São essas ilhas aí que são abrangidas aí pelo primeiro fuso horário brasileiro. Este fuso aí está 2 horas atrasadas em relação à hora de Londres, isto é, a hora do fuso horário inicial, que é onde passa o meridiano de Greenwich. O segundo fuso é o mais importante, o de Brasília. Abrange aí todos os estados litorâneos e também Goiás, Tocantins e Minas Gerais. O estado do Pará é o único que fica aí cortado ao meio por esse fuso horário, certo? Os outros estados possuem todo o seu território situado aí nesse fuso horário, em relação aí ao meridiano de Greenwich. Esse fuso ele apresenta um atraso de 3 horas aí do meridiano central, que é o horário de Londres. O terceiro fuso horário brasileiro abrange aí os estados de Mato Grosso do Sul, a porção oeste do Paraná, a porção oeste do Pará, Roraima, Rondônia e a maior parte aí do estado do Amazonas. E tem a diferença aí de 4 horas com relação aí ao meridiano de Greenwich. A superfície terrestre. A gente vai ver aí algumas características da superfície terrestre e vamos continuar aí na próxima aula, tá certo? É uma área de contato das diferentes camadas da Terra. Nós já sabemos que existe aí 3 camadas diferentes na Terra e a gente vai ver com mais detalhe cada uma dessas camadas. Você já sabe que nós vivemos aí no planeta Terra. Sabe também que ocupamos apenas uma parte desse planeta. Afinal de contas, o restante é água, certo? A sua superfície é o centro da Terra. As altas camadas atmosféricas, o fundo do mar não oferece aí condições para o ser humano viver. Então, nós vivemos aí apenas em uma pequena porção da superfície terrestre. O restante é água, certo? Podemos dizer, então, que a superfície terrestre é praticamente a mesma coisa que o espaço geográfico, isto é, o espaço ou ambiente que a humanidade ocupa e transforma aí a cada dia, certo? É aí que o ser humano transforma continuamente e é aí também que o ser humano transforma a natureza, certo? Essa natureza aí, ela é modificada pelo ser humano, onde ele constrói estradas, túneis, edifícios, pontes, formando aí cidades ou campos para o cultivo. É nessa área aí que nós chamamos de espaço geográfico. Realizando aí essas atividades, ele está constantemente modificando o espaço onde ele vive. Mas o que é superfície terrestre? É uma camada de mais ou menos 20 quilômetros de espessura, certo? É a primeira camada aí da Terra, que representa aí a zona ou área de contato de 3 camadas ou esferas do nosso planeta. A litosfera, a hidrosfera e a atmosfera. Essas 3 camadas, elas vão formar aí a biosfera, que são as 3 camadas essenciais para a existência de vida no nosso planeta, certo? Então, nós necessitamos aí dessas 3 camadas, que a gente vai falar um pouquinho delas de forma mais detalhada. Na faixa de contato entre essas 2 camadas, surgiram as condições adequadas ao desenvolvimento da vida. Essa faixa recebeu o nome aí de biosfera. Como já falei para vocês anteriormente, a biosfera é formada aí por essas 3 camadas: litosfera, hidrosfera e atmosfera. O que é litosfera? Litosfera é a parte sólida da Terra, constituída por rochas e minerais,
popularmente conhecida como pedras. A litosfera é representada aí pelos continentes e ilhas, e também pelo assoalho ou assoalho dos mares ou oceanos. É sobre essa camada sólida que vivemos. A superfície terrestre não abrange aí toda a litosfera, mas somente a parte que vai no máximo até 10 km aí de profundidade. Essa é a parte sólida do planeta, certo? Que mais interessa aí ao ser humano, que é onde vivemos. É aí que ele busca as riquezas do subsolo, principalmente os minerais. Hoje a gente finaliza a aula, certo? Com a litosfera. Na próxima aula a gente vai continuar com a atmosfera e também a hidrosfera. A atmosfera é a parte de gases que compõe aí a biosfera, como eu já falei para vocês. E a litosfera, que compõe aí as águas do nosso planeta, certo? Então, a gente finaliza por aqui. Vocês vão fazer a atividade aí da página 14 da apostila de vocês. Próxima aula a gente continua, tá certo?